Uma boa tarde a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça e, inicialmente, agradecendo a presença de todos, especialmente as autoridades, familiares da Impossanda, as autoridades que vieram e os familiares e amigos da Impossanda, que nós iniciaremos a sessão ainda sem a solenidade de posse, porque estamos aguardando o governador do estado de Goiás, que acabou de pousar no aeroporto de Brasília e deve levar ainda uns 20 minutos para chegar aqui ao Conselho Nacional de Justiça. Então, nós iniciaremos a sessão ordinária e, quando Sua Excelência, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, chegar, nós interromperemos a sessão e faremos a posse da conselheira Ivana. Os eminentes conselheiros têm à mesa a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação. Não havendo, declaro a ata aprovada. Não vou chamar. Não. Então não é ela. Não, tá com ela, mas não é. Item primeiro da pauta, uma vista regimental. O conselheiro Arnaldo Rossepian já votou, não vota, nesse caso, nem votaria a futura conselheira Ivana, porque a cadeira já votou. Recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 1110/97, sendo recorrente Daniel Francisco da Silva, recorrido Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Na sessão ordinária de 8 de outubro de 2019, após o voto do relator, negando provimento ao recurso administrativo, pediu vista regimental o conselheiro Luciano Frota, quem passa a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Esse é um processo em que o eminente conselheiro relator, conselheiro Arnaldo Rossepian, trata de uma questão de critérios para concessão de diárias para servidores dos magistrados da Seção Judiciária Federal do Estado do Rio Grande do Norte. E o conselheiro relator, ele achou por bem, dentro da sua compreensão, entender que a questão deveria ser analisada previamente pelo Conselho da Justiça Federal. O argumento central dele reside na necessidade de preservação, e eu estou copiando o que disse o eminente conselheiro, da competência administrativa originária do CJF para deliberar sobre a matéria apresentada, pontuando que cabe ao Conselho Nacional de Justiça apenas se ocupar de casos de repercussão nacional de relevância estratégica. Eu estou divergindo nos seguintes termos. Primeiro, eu destaco que a decisão recorrida contém, a meu juízo, um lapso técnico que, por si só, já autoriza o provimento do recurso. É que, mesmo reconhecendo o eminente conselheiro a competência concorrente do CNJ em relação ao Conselho da Justiça Federal, ele dela declina, né? Como se fosse dado ao julgador escolher o foro de julgamento de uma demanda para a qual também é competente. E, nesse aspecto, sendo a competência material absoluta, ela é inderrogável e ela é indeclinável. Também, no seu voto, o conselheiro afirma que a decisão recorrida determinou o arquivamento do feito e a remessa dos autos ao CJF por entender que compete àquele órgão o controle de atuação administrativa da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, conhecer originariamente da matéria. Bom, no meu juízo, se a competência é concorrente, não subsidiária, não há que se falar em instância ordinária ou originária do Conselho da Justiça Federal. Com a devida vênia, a meu juízo, a decisão contraria o disposto no artigo 103b, inciso 2 do parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que o Conselho Nacional de Justiça cabe examinar, inclusive de ofício,
a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário. E, corriqueiramente, tem esse Conselho exercido o controle administrativo dos atos dos tribunais, seja da Justiça Federal, seja da Justiça do Trabalho, sem cogitar necessariamente de exaurimento prévio de uma instância administrativa originária, que supostamente, à luz, na visão do eminente conselheiro, seria exercida pelo CJF e pelo CSJT. Nesse sentido, eu estou citando um precedente do Supremo Tribunal Federal, que diz que não há necessidade de exaurimento de instância administrativa originária para a atuação do CNJ, tendo em vista tratar-se de competência concorrente não subsidiária, assim como também um precedente do próprio Conselho Nacional de Justiça, dentre tantos, que essa questão de que a competência é concorrente e não é subsidiária já é matéria pacificada dentro do Conselho Nacional de Justiça. E encerro dizendo que o precedente que pode advir caso prevaleça o entendimento do eminente relator, mingua a competência do CNJ e, o que é ainda pior, ao meu juízo, possibilita o atuar de forma seletiva em relação às matérias que eles são trazidas pelos interessados, além de afrontar os princípios tanto do juiz natural como o princípio da perpetuação da jurisdição, perpetuatio jurisdictionis, né? Por esses fundamentos, eu dou provimento ao recurso para anular a decisão recorrida que determinou o arquivamento dos autos, devolvendo a matéria ao relator originário para análise do mérito. Como voto, presidente. Conselheiro Luciano Frota diverge para dar provimento. Como vota o conselheiro, já vai logo de imediato ao seu primeiro voto, Marcos Vinícius Rodrigues. Muito bem-vindo a esse conselho. Renova as saudações feitas hoje pela manhã no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, muito bem-vindo presidente. a este plenário. Muito obrigado, presidente. Já tinha estudado o processo e acompanho a divergência. Acompanha a divergência e dá provimento. Conselheiro André Godinho. Senhor presidente, analisando o regimento interno nosso, no artigo 96 há uma previsão para hipótese de competência concorrente, que, embora não tenha sido citado no voto do conselheiro Arnaldo, me parece que é a inspiração para a remessa do feito para o Conselho da Justiça Federal. Prescreve o artigo 96. Em se tratando de matéria sujeita à competência administrativa concorrente, o plenário, por conveniência ou oportunidade, poderá determinar que o procedimento seja iniciado ou tenha prosseguimento perante a autoridade administrativa de menor grau hierárquico para decidir, fixando prazo para sua conclusão. No caso, aqui em debate, chama a atenção, no voto do conselheiro Arnaldo, que ele destaca que há uma regulamentação dessa matéria já no CJF, de modo que seria oportuno, conveniente, que o CJF apreciasse em primeira mão esse feito. Então, com essas considerações, na forma do artigo 96, eu voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro André Godinho nega provimento. Acostumado já com Vossa Excelência nessa cadeira, esqueci de relembrar que Vossa Excelência é muito bem-vindo, retornando a essa casa, o Conselho Nacional de Justiça. Vossa Excelência, me permite agradecer a generosidade de Vossa Excelência hoje na nossa posse, não só nas palavras, que foram muito generosas, mas no ato em si, de extrema significância para a advocacia brasileira, em permitir que a posse fosse da sede do nosso Conselho Federal da OAB. Então, meus agradecimentos e meu nome de toda a advocacia brasileira, presidente. Obrigado. Conselheiro Ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, eu vou pedir vênia divergência, senhor presidente, para acompanhar o relator pelos mesmos fundamentos apresentados agora pelo conselheiro André Godinho. Conselheiro desembargador Rubens Canuto, como voto. Senhor presidente, como se trata de feito envolvendo o TRF da Quinta Região, eu averbei meu impedimento. Declarou impedimento Rubens Canuto. Conselheiro Valtércio. Presidente, boa tarde. Antes de votar, eu quero parabenizar os colegas que tomaram posse hoje. Eu não pude comparecer porque estive na Guiné-Bissau e só cheguei ontem, 1h da manhã, mais ou menos, e não tinha condições de vir na segunda-feira e hoje não achei passagem para vir mais cedo.
Então, parabenizo os colegas. O André Godinho, excelente recondução, e ao Marcos Vinícius, que tenha também muito sucesso. Eu acompanho, peço vênia ao nobre colega divergente, Luciano Frota, e acompanho o relator. Conselheira Candice de Jobim. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu concordo com a divergência no tocante à competência, que eu acho que é concorrente, e o CNJ tem a competência para julgar assim. Por outro lado, acho que o plenário já pode, uma vez reconhecendo a competência, encaminhar para o CJF nos termos da fundamentação do conselheiro Godinho. Então, eu não sei em que termos que pode ser colocado. O relator negava provimento, porque ele encaminhava exatamente ao Conselho. Mas encaminhava com o fundamento de que nós não seríamos competentes. Eu acho que aí é que teria que constar que seria acompanhando a fundamentação do conselheiro Godinho. Me perdoe, o voto do Arnaldo é conhecendo a competência concorrente. Ele declara que a competência é concorrente. Ele só não fundamenta no artigo 96, mas ele declara que a competência é concorrente e entende que é mais Até porque oportuno... o Supremo já decidiu isso. Isso, Então, em ação de controle abstrato com efeito vinculante. É uma discussão que nem tem sentido. Conselheira Maria Cristina Ziovo. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu acho que vai haver esvaziamento, sim, da competência do CNJ. Eu acompanho a divergência levantada pelo conselheiro Luciano Frota. Eu peço vênia divergência para acompanhar o relator. Competência é concorrente, sem dúvida nenhuma, e pode esse Conselho encaminhar ao Conselho Federal. Então, eu proclamo o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencidos o conselheiro Luciano Frota, conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues e a conselheira Maria Cristiana Ziovo. Deu 6. Também para continuidade de julgamento, com voto já proferido pelo conselheiro Arnaldo Rossepian, o item 2, recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 9303, recorrentes Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 23ª Região, AMATRA 23, recorrido TRT da 23ª Região. Na sessão de 8 de outubro, após o voto do relator negando provimento ao recurso administrativo, pediu vista regimental o conselheiro Luciano Frota, a quem passo a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse é um procedimento de controle administrativo contra 2 atos do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Um do regimento interno, que é um artigo do regimento interno, que determina que cabe ao Tribunal Pleno autorizar o afastamento do país dos magistrados da região quando estiverem em exercício, e o outro que determina que, para se ausentar da comarca, que no caso da Justiça do Trabalho é da sede da jurisdição, é preciso de autorização prévia, né? Não, desculpe, preciso de uma comunicação prévia à Coordenadoria de Atendimento ao Magistrado, que é ligado à presidência. O eminente relator, em decisão monocrática, ele julgou improcedente as pretensões formuladas pelas razões já expostas na sessão anterior no seu judicioso voto, que ensejou a interposição pelas requerentes do presente recurso administrativo. Com relação ao regimento interno do TRT 23, que trata da necessidade de autorização do Tribunal Pleno para o magistrado se afastar do país, eu cito inicialmente o julgamento da ADI 2880 Maranhão, que foi proposta pela AMB em face de um código de normas da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Maranhão, que nesse código de normas exigia a autorização do presidente do tribunal para a ausência de magistrados na comarca. E, nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu haver, nesse caso, dupla inconstitucionalidade. Seja inconstitucionalidade formal,
por conta de matéria reservada à lei complementar e à iniciativa exclusiva que seria do Supremo Tribunal Federal. Esse é um voto do ministro Gilmar Mendes. E tem um voto anterior do então ministro Carlos Veloso, que diz que a residência no magistrado na respectiva comarca é matéria própria do Estatuto da Magistratura e que o regimento interno daquele Conselho da Magistratura do Ceará, que nesse caso estava sendo impugnado, estava havendo restrição quanto à liberdade de locomoção dos magistrados por conta dessa necessidade de autorização para que os juízes residentes na comarca precisassem se ausentar. Então já há duas decisões do Supremo, e tem outras até, uma da ministra Ellen Grace, que fala que essa questão de afastamento dos magistrados da comarca é matéria reservada à lei complementar. E o caso vertente traz exatamente a mesma situação, a meu juízo, fático-jurídica decidida pela Corte Constitucional. A regra do inciso 32 do artigo 34 do Regimento Interno do TRT da 23, ao exigir a autorização do tribunal para que os magistrados possam se ausentar do país, além de impor condições para o exercício do direito de ir e vir constitucionalmente assegurado, configura exorbitância do poder regulamentar na medida em que cria restrições reservadas à lei complementar na esteira do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, somente se poderia cogitar de autorização do tribunal a magistrado em exercício quando a viagem ao exterior se desse em cumprimento de missão oficial. Em hipóteses outras, o que demandaria a autorização não seria o deslocamento para outro país, mas o eventual afastamento da atividade jurisdicional e, ainda assim, naquelas estritas hipóteses legais da LOMAN, nos seus artigos 69 a 73. E aí eu cito o artigo 96.1 da Constituição Federal, que dá competência privativa aos tribunais. Então, não se está com isso a afirmar que o magistrado pode livremente se ausentar do país de acordo com a sua conveniência pessoal. Estando em exercício, obriga-se a permanecer à disposição do ofício judicante em cumprimento ao dever de assiduidade que trata o artigo 35, incisos 5, 6 e 7 da LOMAN. E uma vez constatado que o seu eventual afastamento trouxe efetivo prejuízo para a atividade jurisdicional, deve se sujeitar às reprimendas disciplinares cabíveis. Mas isso não significa, a meu juízo, que o magistrado esteja aprisionado em sua comarca ou área de jurisdição, sujeito ao crivo autorizativo do tribunal para dela se ausentar. Essa é uma condição que não se amolda à ordem constitucional vigente e nem tem guarida na LOMAN, não podendo assim integrar o normativo interno do requerido. O juiz somente pode ser aprisionado pela responsabilidade do cargo que ocupa e pelos seus deveres de diligência, de integridade pessoal e profissional, e além de outros previstos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura. Por fim, importante pontuar que o afastamento do país não necessariamente impõe longas ausências e compromete a atividade jurisdicional. Há, por exemplo, situações de estados de fronteiras, como é o caso do próprio Mato Grosso, em que o deslocamento para nações limítrofes exige menos tempo do que para uma cidade de comarca vizinha dentro do território nacional. Além disso, há também afastamentos de períodos curtos, de finais de semana, de feriados, que não comprometem o exercício da atividade jurisdicional, não sendo absolutamente irrazoável exigir autorização do tribunal até para esses deslocamentos de lazer. Portanto, a exigência, a meu juízo, estabelecida pelo regimento interno do tribunal requerido é nula de pleno direito, pois, além de restringir o direito de locomoção dos juízes, constitui obrigação não prevista em lei complementar, conforme entendimento supremo, e, nesse aspecto, estou dando provimento ao recurso. Com relação ao outro aspecto, que é o afastamento da sede da jurisdição da vara com necessidade de comunicação prévia. O artigo 1º estabelece tanto a obrigação para o juiz residir na comarca, e isso é incensurável, evidentemente, que está tanto na Constituição quanto na própria LOMAN, mas também ele prevê a necessidade de comunicação prévia quando o juiz quer dela se ausentar. Essa exigência, com relação a essa necessidade de comunicação para se ausentar da sede da jurisdição, a meu juízo, a norma do tribunal está extrapolando os limites do seu poder regulamentar, visto que impõe deveres aos magistrados que não estão previstos nem na Constituição e nem na LOMAN. Isso porque a norma, a regra do parágrafo 1º
da RA do TRT 23 não excepciona ausências em finais de semana ou fora do horário de expediente forense, assim como desconsidera situações de afastamentos eventuais, esporádicos, de curto espaço de tempo. E, nesse contexto, a meu juízo, atua, sim, como um limitador de liberdade de locomoção do magistrado, estabelecendo um mecanismo de controle do seu direito de ir e vir, que não encontra guarida constitucional a teor do inciso 15º do artigo 5º da Constituição Federal. E se é livre a locomoção de qualquer cidadão em todo o território nacional, não se pode obrigar o magistrado a informar os seus eventuais deslocamentos que não prejudiquem a atividade jurisdicional, sob pena de se ter a sua liberdade cerceada pela vigilância e a própria privacidade invadida pelos órgãos correcionais. O magistrado não tem jornada de trabalho, o que não o exime, evidentemente, de cumprir com assiduidade, responsabilidade e diligência os compromissos da atividade judicante, dentre os quais, evidentemente, estar presente na unidade jurisdicional, na unidade jurisdicional da qual ele está lotado. Essa é a leitura, à luz da ordem, da nova ordem constitucional, que deve ser feita do disposto no inciso 6º do artigo 35 da LOMAN, quando estabelece como dever do magistrado, abro aspas, comparecer pontualmente à hora de iniciar seu expediente ou a sessão e não se ausentar injustificadamente antes de seu término. A propósito, cito decisão proferida por este Conselho no PCA 662/2011, de relatoria do então conselheiro Felipe Locke, que, analisando exatamente este artigo da LOMAN e a liberdade do juiz de fazer uso do seu próprio tempo, diz ele, abro aspas, o magistrado deve cumprir seus deveres e fazer cumprir as disposições legais e atos de ofício, não excedendo injustificadamente os prazos para sentenciar previsto no inciso 1 e 2 da LOMAN. Portanto, deverá, independentemente de horário de comparecimento ao foro, manter em dia os feitos sob sua jurisdição, observando os prazos legais para despachar e sentenciar. Cumprido tais deveres, e aqui é importante, a meu juízo, o magistrado é dono de seu tempo, podendo empregá-lo como melhor lhe aprouver, não estando obrigado a dar satisfação de sua vida privada, desde que sejam atividades que não violem o dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, trecho do acordo do conselheiro Felipe Locke. Portanto, estando o magistrado em exercício, pressupõe-se à disposição do ofício judicante, o que não impede de, eventualmente, se deslocar para uma localidade diversa de sua jurisdição, assumindo, por óbvio, qualquer responsabilidade, caso essa ausência venha a trazer algum transtorno para a atividade judicial. O que não se mostra adequado, do ponto de vista constitucional e legal, é o controle prévio dos deslocamentos do magistrado, sobretudo sem excepcionar finais de semana, horas de lazer e afastamentos curtos e esporádicos. Os deveres de residir na comarca ou sede da jurisdição da vara e de assiduidade na unidade jurisdicional, previsto no artigo 35 da LOMAN, não autorizam os tribunais, no âmbito de seu poder regulamentar, a estabelecerem outras exigências sem previsão legal, dentre as quais a de obrigar a comunicação em razão de afastamentos eventuais da localidade de residência. E aí eu trago um precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.224-1, de relatoria, na época da ministra Ellen Grace, que ela trata de resolução que exigia comunicação não só proibiu o magistrado, só permitiu o magistrado se ausentar em final de semanas alternados e desde que houvesse comunicação prévia ao presidente. E a ministra Ellen Grace, nesse julgado a qual eu estou me referindo e está no texto, fala que a resolução impôs verdadeira restrição temporal e procedimental à liberdade de locomoção dos magistrados. E cita os próprios precedentes da Corte, que considera essa matéria reservada à lei complementar e não podendo ser regulada por normativo interno. E nem se diga que a imposição para a comunicação de afastamentos determinada pelo normativo interno do tribunal requerido decorre da própria necessidade da administração, abro aspas, foi palavras do relator, de assegurar a plenitude da continuidade da prestação jurisdicional, como pontuado pelo eminente relator. O magistrado que se afasta episodicamente e por períodos curtos da sede da sua jurisdição, não está se afastando do exercício da função, pois continua obrigado ao cumprimento dos deveres jurisdicionais, o que torna despicienda a autorização ou ciência do tribunal. E vale observar que essa comunicação imposta pelo normativo tem, de fato, natureza de controle disciplinar,
pois o artigo 2º da mesma resolução considera que os afastamentos sem a ciência do tribunal são tidos como injustificados e importam em comprometimento da assiduidade do juiz, demonstrando de forma clara que a questão não se resume à mera ciência para facilitar a gestão administrativa pelos tribunais. E aí eu transcrevo o artigo 2º da resolução que está aí à disposição dos senhores. Como bem se vê, já estou concluindo, presidente, o cotejo entre o parágrafo 1º do artigo 1º e o artigo 2º, ambos da resolução administrativa do TRT 23, revela que o magistrado que se ausentar da sede da sua jurisdição, mesmo em situações esporádicas e de curto período, sem comunicar justificadamente ao tribunal, poderá ser considerado não assíduo, e isso importa em descumprimento de deveres do cargo com repercussão no campo disciplinar. Portanto, a toda evidência, as regras estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 1º e na parte final do artigo 2º da RA-TRT 23/100/2013 configuram, a meu juízo, exorbitância do poder regulamentar, na medida em que constituem obrigações para os magistrados não previstas e nem autorizadas pela ordem jurídica. Além disso, violam o direito fundamental de ir e vir, eis que impõe condições para o seu exercício, no caso, a comunicação prévia ao tribunal, mesmo em se tratando de afastamentos da sede da jurisdição esporádicos, de curto período, em finais de semana ou fora do expediente do magistrado. Nesse aspecto, também estou dando provimento ao recurso. Concluindo, conheço do recurso administrativo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento e julgar procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do artigo 34, inciso 32 do Regimento Interno, bem como do parágrafo 1º do artigo 1º e da parte final do artigo 2º da RA 100/2013, todos do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. É como voto, presidente. Agradeço ao conselheiro Luciano Frota, que diverge do relator e dá provimento em parte ao recurso para julgar em parte procedente o procedimento. Como vota o conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues? Com o relator, excelência. Como vota o conselheiro André Godinho? Com divergência. Com a divergência. Como vota o conselheiro ministro Emanuel Pereira? Senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Como vota o conselheiro Canuto? Senhor presidente, eu vou pedir vênias ao eminente doutor Luciano Frota e eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Eu li na íntegra as resoluções que estão sendo impugnadas no regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho respectivo, bem como as suas justificativas. Os paradigmas mencionados do Supremo Tribunal Federal, que foram mencionados pela divergência, eu pedindo todas as vênias, penso que não se aplicam ao caso concreto. Ou eles tratam de autorização para afastamento, do que não se tratar no caso concreto, que se exige uma mera comunicação para afastamento e não uma autorização da administração do tribunal, ou se tratam de regras que, evidentemente, cesseavam demasiadamente a liberdade de locomoção do magistrado. Para se ter uma ideia, por exemplo, nesses atos que foram questionados nas ações diretas de inconstitucionalidade, em um deles se dizia que o magistrado somente poderia ser ausentado da comarca nos finais de semana a cada 15 dias. Se vê o extremo a que se chegou, a irrazoabilidade da regulamentação. Né? Em outros casos, se dizia que ele não se poderia se ausentar em hipótese absolutamente nenhuma, sem uma prévia autorização da corregedoria. O que a norma regulamentar exige no caso concreto não é uma autorização, é uma mera comunicação. E olhe que essa norma regulamentar, a própria resolução do TRT, ela somente exige que o magistrado esteja presente na comarca durante 3 dias por semana. Olha a diferença das regulamentações que foram julgadas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que realmente cesseavam de forma absolutamente injustificável e razoável o direito à liberdade de locomoção e de ir e vir do magistrado, da que ora foi estabelecida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que exige pura e simplesmente a presença do magistrado durante 3 dias úteis por semana na sede da unidade jurisdicional. E não está a exigir nem mesmo que haja uma autorização do tribunal para que ele se afaste. Exige simplesmente uma mera comunicação para que o magistrado possa se afastar sem cometer nenhuma infração jurisdicional. E nos considerando o ato normativo do regional, ele expõe que está fazendo tal regulamentação em razão de uma determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que exige
que os tribunais regionais façam um controle da frequência e da assiduidade dos magistrados. Se fosse o caso, inclusive, teria que ser impugnado o próprio ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com base no qual e em função do qual foi editada a resolução ora impugnada para dar cumprimento. A par disso, senhor presidente, o Tribunal Regional do Trabalho apresentou e comprovou isso em suas informações, que a exigência de autorização para que o magistrado se desloque ao exterior somente está sendo feita para aqueles magistrados que se encontram efetivamente na atividade jurisdicional, sendo ela dispensável quando o magistrado estiver naturalmente licenciado, ou de férias, ou em finais de semana, em períodos que não seriam períodos normais de trabalho. Ele próprio o tribunal juntou nas suas informações atos da corregedoria reconhecendo que nessas situações onde o magistrado se encontra afastado das ações jurisdicionais não é necessário sequer esse pedido de autorização. E eu penso que esse pedido de autorização, quando se tratar de viagem para o exterior, é efetivamente necessário para que o tribunal tenha o controle sobre se o magistrado está exercendo ou não efetivo e adequadamente a sua atividade jurisdicional. Penso que o que poderia haver, e que não está sendo noticiado nos autos, é uma aplicação abusiva da norma. É claro que se o magistrado reside numa cidade limítrofe do interior do Mato Grosso e ultrapassa uma fronteira para ir no médico e retorna no mesmo dia, é claro que isso aí não pode ser tido como uma infração funcional. E se assim for tido, de forma abusiva, eu penso que pode haver o controle desse ato. Mas a irregularidade aí, eu penso, a ilegitimidade não estaria na norma em si, mas estaria na interpretação que o tribunal daria à norma de forma irrazoável. Daí porque, em todos os ventos de eminente divergência, eu acompanho o relator. Vossa Excelência, só uma parte, presidente, bem rápido. Só para dizer, conselheiro Canuto, que a questão, se são dois atos normativos. O primeiro, os precedentes do Supremo, a meu juízo, se aplicam como uma luva em relação à questão da ausência da comarca. A ausência da comarca, porque ela também se aplica à ausência do país, na medida em que ele diz que essa matéria, e aí é uma questão formal, essa matéria é matéria reservada à lei complementar, que não poderia estar no normativo. Então, a despeito de todas as considerações de Vossa Excelência em relação à questão em tese, sob o aspecto formal, há, meu juízo, evidentemente respeitando a posição de Vossa Excelência, uma inconstitucionalidade formal, como disse o Supremo Tribunal Federal. A outra é que a questão da assiduidade, 3 dias na semana, nesse aspecto do artigo 2º, eu estou mantendo. Mas o problema é que quando a norma do parágrafo 1º, ela não faz essa vinculação. Ela não diz que para a comunicação prévia é só fora desses 3 dias de assiduidade. Ela fala, para sair da sede da jurisdição, precisa comunicar na comarca. Se hoje a gente tem, eventualmente, um corregedor ou um presidente razoável, a norma ninguém sabe como os efeitos que ela tem vida própria. Então, o problema é como ela está redigida e a forma de aplicação. E como ela está redigida, ela é perigosa para as prerrogativas do magistrado e, a meu juízo, ofende, sim, a liberdade de locomoção, sem falar na inconstitucionalidade formal da qual eu estou me referindo nos dois aspectos, porque a matéria, a meu juízo, é reservada à lei complementar. Só esse esclarecimento, presidente. Agradeço aos conselheiros. Na sequência, o conselheiro ministro Humberto Martins. Senhor presidente, eu considero, esse é o número 2, não é isso? Isso. Eu considero devidamente habilitado, uma vez que eu tomei ciência e acompanho o relator, o ministro, que é o conselheiro Arnaldo. Então, acompanho o relator. Conselheiro Valtercio de Oliveira. Senhor presidente, eu peço vênia ao colega Luciano Frota para acompanhar o relator. Eu acho que há necessidade do magistrado, porque o CSJT exige que ele compareça 3 dias na semana, mas isso no mínimo. Porque, claro, que se uma vara tiver um processo elevado, ele vai ter que fazer as audiências de segunda a sexta-feira. Entendeu? Isso é no mínimo, ele comparece 3 vezes na semana. E isso, de qualquer forma, já é uma certa liberalidade, porque, na minha ótica, o juiz ele é obrigado, ele é um trabalhador como outro qualquer, apenas com o comprometimento de ter que julgar os processos que lhes são afetos. Então, eu peço vênia ao colega Luciano para acompanhar o relator. Agradeço, conselheiro Valtercio. Conselheira Candice Jobim. Senhor presidente, eu peço vênia também ao conselheiro Luciano Frota para acompanhar o relator, principalmente tendo em vista que se trata de mera informação e não autorização,
e é necessário, até para caso de plantão, para que se possa designar o substituto legal quando o juiz não está presente na comarca naquele dia. Então, acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheira Maria Cristina Zilova. Eu peço vênias ao relator, mas eu acompanho a divergência. Agradeço, conselheira Maria Cristina. Eu peço vênia à divergência para acompanhar o relator. Proclamo o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Luciano Frota, André Godinho e Maria Cristina Zilova. Conselheiro ministro Humberto Martins, pergunto se Vossa Excelência, estamos ainda na mesma sessão, enquanto-se habilitado a votar no item 1 da pauta, que havíamos agora há pouco apregoado. Eu me encontro devidamente habilitado, porque anteriormente esse processo tinha estava votado no submetendo, plenário inclusive virtual. Então, estou devidamente habilitado, presidente. E Vossa Excelência... E eu, devidamente habilitado, eu acompanho o relator, o conselheiro Arnaldo. A proclamação do resultado é a mesma, por maioria foi negado o provimento ao recurso, e agora, dando-se o voto acompanhando o relator do ministro Humberto Martins. Eu vou suspender a sessão para que a mesa seja preparada para a posse da conselheira Ivana Farina. Declaro reaberta a sessão ordinária e gostaria de anunciar às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor subprocurador-geral da República, Alcides Martins, ao representante do Conselho Federal da OAB, Ari Raguente Neto. Senhoras e senhores, celebramos nesta tarde, com honrosa satisfação, o êxito que marca o encerramento das primeiras turmas do curso de nivelamento de servidores do Poder Judiciário. Valorosa iniciativa da Secretaria Especial de Programas, Projetos e Gestão Estratégica deste Conselho, liderada pelos juízes Richard Paikin e Carl Olaf Smith, por meio da atuação do CEAJUDE, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, órgão responsável pela coordenação e promoção, junto com os tribunais, da educação corporativa dos nossos servidores e colaboradores. O curso de nivelamento obteve 69.467 pessoas inscritas e 57.353 concluintes, um número maior em relação aos 2 anos anteriores, nos quais foram oferecidas 49.775 vagas, o que reflete a qualidade, a pertinência e a didática dos cursos oferecidos, bem como o interesse e o compromisso dos participantes com a melhoria de seu desempenho pessoal e profissional. Diante da desafiadora missão do CNJ de desenvolver políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, é crucial que valorizemos a capacitação e o aperfeiçoamento contínuo de nossa força de trabalho, composta por milhares de servidores e colaboradores que atuam nos 91 tribunais brasileiros. Os conteúdos ministrados são de grande relevância e impacto nas atividades e funções desempenhadas no cotidiano forense, pois abrangem temas jurídicos, administrativos e gerenciais, além de disciplinas como ética e docência, o que promove o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais à melhoria dos resultados nas mais diversas áreas de atuação. A capacitação profissional deve ser um processo contínuo, pois revela talentos, fomenta novas ideias e o intercâmbio entre as pessoas, além de fortalecer as instituições. O esforço e as conquistas de cada participante destes cursos ajudam a pavimentar os caminhos para um Poder Judiciário cada vez mais eficiente, transparente, responsável e comprometido com a conquista da paz social e da plena cidadania. Saúdo e parabenizo os coordenadores do curso, Diogo Albuquerque Ferreira, responsável pelo CEAJUDE, Gabriela Moreira de Azevedo Soares, a diretora executiva do DPJ, e Fabiana Andrade Gomes, diretora do DGE, além dos participantes, todos aqueles que participaram do curso de nivelamento, que buscaram, por meio do aprimoramento técnico e profissional, ampliar seus horizontes, integrar e compreender com mais profundidade o universo e a missão institucional, além de dignificar e aperfeiçoar os serviços prestados
pelo Poder Judiciário. Meus parabéns, meus cumprimentos a todos que trabalharam neste projeto. Como todos sabem, a Emenda Constitucional 45, que criou este Conselho Nacional, e também as Escolas Nacionais da Magistratura, a ENAMAT, e também a Escola Superior da Magistratura, ela estabeleceu que ao CNJ competiria exatamente a formação dos servidores. E é exatamente neste trabalho que vem atuando o DGE e todos aqueles envolvidos, a quem cumprimento novamente. Para a continuidade de julgamento, o item 8º da pauta, também caso que já votou o conselheiro Arnaldo Rossepian, trata-se da revisão disciplinar 4715/85, requerente José Antônio Lavouras Reich, requerido Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJ São Paulo. Em 10 de setembro de 2019, após o voto do relator no sentido de julgar improcedente a revisão disciplinar, no que foi acompanhado pelo conselheiro Humberto Martins, pediu vista o conselheiro Luciano Frota. Em 24 de setembro, após o voto do conselheiro Luciano Frota, no sentido de julgar procedente o pedido de revisão disciplinar para aplicar a pena de remoção compulsória ao magistrado, no que foi acompanhado pelos conselheiros Maria Tereza Willi Gomes, Henrique Ávila, Emanuel Pereira, Rubens Canuto Neto e Márcio Chifre Fontes, e dos votos dos conselheiros Arnaldo Rossepian, Humberto Martins, Dias Toffoli, Valtercio de Oliveira e Maria Cristiana Zuova, que julgavam improcedente, pediu vista regimental à conselheira Candice Jobim, a quem passo a palavra para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Adoto o relatório bem lançado pelo conselheiro Arnaldo Rossepian. Informo que pedi vista dos autos, que a votação estava em empate, estava 5-5, e eu iria desempatar, e eu tinha algumas dúvidas a respeito de determinados fatos. Melhor analisando os autos, verifiquei que o que me impressionou à primeira vista no voto do excelentíssimo senhor conselheiro Luciano Frota, de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia inicialmente aplicado a pena de advertência ao requerente e, pouco mais de 5 anos depois, aplicou a pena de aposentadoria compulsória. E, a meu ver, estava um pouco desproporcional e, por isso, resolvi, então, analisar melhor os autos. Do estudo mais detido, verifiquei que, ao longo de quase toda a carreira do requerente, houve representações contra o magistrado, nas quais, por diversas vezes, o tribunal, apesar de ter arquivado os autos, o alertou a respeito da sua baixa produtividade. Ou seja, não se trata de um magistrado produtivo que, após anos de serviço, demonstrou que não estava mais conseguindo se adaptar às altas metas impostas e ao grande volume de distribuição, mas sim de um magistrado que, desde o início da sua carreira, luta para suportar a pressão que lhe é imposta com o ato de julgar, e julgar com celeridade. Carga essa que, inclusive, ultimou por prejudicar até mesmo sua saúde, o que se verifica das licenças médicas gozadas. Desta feita, não vislumbro motivo para divergir da decisão do ilustre relator, e assim o faço com base, principalmente, inicialmente, nos 31 procedimentos que eu verifiquei que o requerente possuiu contra si ao longo de sua carreira, o que daria, em média, um procedimento a cada ano de serviço. Foram 31 procedimentos, eu listei aqui no meu voto, que está juntado nos autos. E o que eu verifiquei, inclusive, é que os problemas relacionados à sua baixa produtividade e à existência de processos conclusos com excesso de prazo remontam ao ano de 1989. Então, desde essa época que há representações contra o referido magistrado, que são 3 páginas de representações contra ele aqui no meu voto. Então, como se vê, anote-se ainda que, em uma oportunidade, e mais uma vez, em virtude da baixa produtividade e da omissão do requerente em prestar informações à corregedoria, lhe foi aplicada a sanção administrativa com pena de advertência do ano de 2011. Todavia, essa sanção não surgiu o efeito esperado, pois em 2012 e 2016 houve novas representações ao órgão censor por fatos análogos.
É relevante destacar que a instrução da presente revisão disciplinar também demonstrou que o requerente enfrentou problemas familiares e pessoais que ensejaram afastamentos por motivo de saúde. Tais fatos, por certo, prejudicaram sua atuação funcional. No entanto, não foram acostados ao PAD laudos médicos que indiquem que o magistrado foi acometido por doença incapacitante. Desta feita, a constatação da baixa produtividade nos autos apenas confirmou uma situação que perdurou durante toda a carreira do requerente, uma vez que, ao longo da vida profissional do magistrado, foram feitas reclamações pelo atraso no julgamento de processos ao órgão censor, como já foi mencionado. A portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar, que ensejou a aposentadoria compulsória do magistrado, apurou a responsabilidade por fatos ocorridos nos anos de 2013 a 2015. Apesar de eu ter mencionado aqui essas representações anteriores, elas não foram levadas em consideração para o PAD. Nesse caso, o que se levou em consideração foi o acúmulo de processos com excesso de prazo para a prolação da sentença ou despacho no período de 2013 a 2015 e omissão em atender às solicitações da Corregedoria. Conforme acima ressaltado, as imputações foram comprovadas no PAD 2015, 188-392. Ao definir a penalidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou a negligência no cumprimento dos deveres e a escassa ou insuficiente capacidade de trabalho do magistrado para fundamentar a aplicação da aposentadoria compulsória. Acerca da decisão do tribunal, é salutar tecer algumas considerações. A escassa ou insuficiente capacidade de trabalho foi justificada pelo tribunal em virtude ilustrados no mapa comparativo cadastrado à folha 115 do ID 320.15.82, o qual se refere ao período de outubro de 2013 a novembro de 2015. E aí eu trago o quadro que demonstra que as sentenças completas do magistrado no período, a média, né, de sentenças no período de 2013 a 2015 foi 29, enquanto que a dos demais magistrados das varas cíveis do Foro Central foi de 56. Além disso, o total de processos conclusos do magistrado no período foi 327, enquanto que a dos demais magistrados, a média foi de 38 processos. Note-se que, quando considerada a média de sentenças completas, é inarredável concluir que o magistrado José Antônio Labouras Aike foi cerca de 50% menos produtivo que os outros juízes das varas cíveis do Foro Central. Em relação aos processos conclusos com excesso de prazo no período de 26 meses, o acervo do requerente é de 327 feitos. Este número equivale a quase 10 vezes a soma do saldo de processos dos demais magistrados. Ademais, é pertinente registrar que a visita correcional realizada em 10 de março de 2016 na unidade judiciária do requerente constatou a manutenção da baixa produtividade, pois foram identificados 235 processos conclusos com excesso de prazo. Conclui-se, portanto, que o magistrado apresentou constante produtividade abaixo da média de seus pares e maior estoque de processos conclusos com excesso de prazo. Nesse cenário, os elementos colhidos ao longo do PAD corroboram a tese de que o magistrado possui escassa ou insuficiente capacidade de trabalho e, em razão disso, sua permanência na atividade judicante passa a ser contrária ao interesse público. Cumpre assinalar que, apesar de a prova testemunhal colhida na instrução do procedimento administrativo disciplinar ter apresentado depoimentos favoráveis ao requerente, tais declarações são incapazes de infirmar os dados estatísticos. Quanto à alegação de negligência no cumprimento dos deveres, é imperioso reconhecer que o magistrado não apresentou justificativas plausíveis para a omissão em atender às solicitações da corregedoria local. Desse modo, a meu ver, é que surgem fundamentos para aplicação de pena de aposentadoria compulsória. Então, entre os anos de 2013 e 2015, como visto, o requerente manteve a produtividade inferior à dos magistrados em unidades judiciárias análogas e reiteradamente excedeu os prazos para sentenciar ou despachar processos. Repita-se que os fatos apurados no PAD apenas espelham o que foi a vida funcional do magistrado ao longo de toda a sua carreira, uma atuação marcada pela morosidade e, por consequência, por prejuízos para os jurisdicionados. Ademais, por diversas vezes, o requerente deixou de atender às solicitações da Corregedoria para regularizar o acervo de processos conclusos com excesso de prazo. Esta conduta negligente se reveste de especial gravidade por demonstrar completo menoscabo pelo trabalho desenvolvido pelo órgão censor.
Outro ponto que robustece a aplicação da pena de aposentadoria compulsória é o fato de o requerente reconhecer a ausência de condições técnicas para cumprir as metas de produtividade estabelecidas pelo Tribunal de Justiça. Ora, se o próprio magistrado admite não possuir capacidade de imprimir maior celeridade em seus julgamentos, resta comprovada sua inadequação para o perfil de magistrado. Além disso, é importante se dizer que, como regra geral, o legislador e este Conselho, no exercício de sua atividade regulamentar, deixaram em aberto as condutas que podem levar à aplicação de penalidades aos magistrados. No entanto, previu expressamente que o magistrado será aposentado compulsoriamente por interesse público quando demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho. E aqui eu só estou registrando, porque em quase todas as penalidades elas são a conduta é aberta, e no caso do artigo 7º da Resolução 135 de 2011 do CNJ e do artigo 56 da Lei Complementar 35 de 79, o legislador e este Conselho foram expressos em dizer que o magistrado será aposentado compulsoriamente por interesse público quando demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho. Assim, considerando o rol de penalidades previsto no artigo 42 da LOMAN, combinado com o artigo 56, incisos 1 e 3 da mesma lei complementar, e ainda o artigo 7º, 1 e 3 da Resolução 135 de 2011, entendo que deve ser aplicada ao magistrado José Antônio Lavouras Raik a pena de aposentadoria compulsória. Ante o exposto, acompanho o eminente relator. É como voto. Jobim acompanha o relator. Como vota o conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues? Presidente, analisei detidamente tanto o voto do relator como o voto divergente e, com pesar, de fato, com pesar, já antecipo, acompanho o relator, porque, a despeito de todas as boas referências, e acredito que sequer isso é considerado, mas dentro do âmbito de análise objetiva, inúmeras possibilidades, durante muitos anos, foram dadas ao magistrado para que pudesse cumprir com o seu mistério, prazos, prorrogações, muitas sequer respondidas, períodos de conclusão, várias, centenas de processos durante centenas de dias conclusos, sem uma resposta para a sociedade. Então, repito, com pesar, acompanho o relator. Como vota o conselheiro André Godinho? Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do feito em razão de dúvida quanto à dosimetria da pena. Eu gostaria, diante do voto da conselheira Candice, de me debruçar sobre essas finalidades anteriores para poder fazer um juízo mais firme em relação a isso. Muito bem. Então, eu proclamo que, após o voto da conselheira Candice Jobim e do conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues, acompanhando o relator, pediu vista ao conselheiro André Godinho. Com o advogado presente, o doutor Pansieri está aí presente, o item 10. Aqui a questão foi iniciado o julgamento com o voto inicialmente do conselheiro Valtércio e, na oportunidade, a conselheira pediu vista regimental e o conselheiro, o nobre advogado Flávio Pansieri, quem gentilmente eu havia, na forma como fazia no TSE, aguardado para a sustentação oral, ficou de fazer, na devolução da vista, a sustentação. Mas eu gostaria de dizer que, se fôssemos apregoá-lo hoje, eu pediria vista. Então, eu sugeriria, pedindo escusas ao nobre advogado, que obviamente tem deslocamento, tem custas e despesas, né, de se fazer presente neste conselho, que nós colocássemos, e conselheira Candice, nós indicássemos o adiamento da continuidade desse julgamento, até porque em breve nós teremos o conselho composto integralmente com os 2 novos conselheiros já aprovados no Senado da República, representantes da indicação do Supremo Tribunal Federal, o desembargador Keppen e o magistrado Mário, que estarão tomando posse no dia 5 de novembro. Então, eu vejo que Sua Excelência, o nobre advogado
Flávio Pansieri assente, então será realocado na pauta. Então não será chamado o item 10, procedimento de controle administrativo, 30003/91. Agradeço mais uma vez a colaboração e a participação, sempre de maneira bastante auxiliar a Justiça do doutor Flávio Pansieri. Muito obrigado. Por indicação dos relatores, também não serão chamados os seguintes itens. O item 7º, inspeção 5734/92, de relatoria do conselheiro ministro Humberto Martins. E o item 9º, pedido de providências 577/75, também de relatoria do ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Chamo, então, agora o item 6º da pauta, inspeção 6230/24, conselheiro ministro Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, com a palavra. A correção no estado de Amazonas, inspeção realizada no estado do Amazonas. Senhor presidente, eu estou trazendo a inspeção do TJ Amazonas e, evidentemente, submeti, dando ciência do relatório prévio, como mandou o nosso regimento, ao Tribunal de Justiça do Amazonas com relação à nossa inspeção. A inspeção foi realizada com regularidade e apresentou, evidentemente, dentro do relatório, pedidos de providências, bem como alguns pontos com relação a também cumprimento pelo próprio tribunal, no sentido de se ajustar com relação à efetividade, à produção, extrajudicial e tantos outros procedimentos peculiar à inspeção, no sentido de uma justiça cada vez mais produtiva, ajustada, com os anseios da missão da própria Corregedoria e do Conselho Nacional de Justiça. Como todas as condições foram devidamente apresentadas, inclusive com a remessa prévia ao tribunal, sem qualquer contestação com relação às providências que serão posteriormente cumpridas pelo tribunal, eu voto no sentido de submeter e, ao mesmo tempo, pelo pedido de aprovação pela egrégio Conselho do Conselho Nacional de Justiça. Sou pela aprovação da inspeção do TJ Amazonas, como pensa, como votos, senhor presidente. Pergunto se estão todos de acordo. Aprovado, então, o relatório de inspeção nos termos propostos pelo Corregedor Nacional de Justiça, à unanimidade. Para a continuidade de julgamento, o item 5º da pauta, reclamação disciplinar 5774/79, requerentes da Associação de Direitos Humanos em Rede, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Instituto Vladimir Herzog e outros, requerido Ivan Ricardo Garizio Sartori. Em sessão de 22 de maio de 2018, após o voto do relator, no sentido de julgar improcedente a reclamação, determinando seu arquivamento, pediu vista regimental à presidente. Na sessão de 23 de abril de 2019, após o voto do ministro-presidente Dias Toffoli Vistor, no caso, uma vista herdada, no sentido de acompanhar o relator e julgar improcedente a reclamação, e do voto do conselheiro Luciano Frota, julgando procedente em parte a reclamação disciplinar, para determinar a instauração de PAD, pediu vista regimental ao conselheiro Valtercio de Oliveira, quem passa a palavra. Senhor presidente, eu analisei o processo e peço vênia ao colega Luciano Frota para acompanhar o relator. Valtercio de Oliveira com o relator. Retomando a ordem a partir do relator regimental, como voto o ministro conselheiro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu vou pedir vênia, a divergência para que acompanhe o relator. Como vota o conselheiro desembargador Rubens Canuto.
Senhor presidente, também eu pedi vênia ao doutor Luciano Frota e acompanhar o relator. Conselheira Candice Jobim. Peço vênia também a divergência, acompanho o conselheiro relator. Conselheira Maria Cristina Ziova. Com a divergência. Conselheiro Marcos Vinícius. Com o relator. Conselheiro André Godinho. Com o relator, senhor presidente. Então, eu proclamo que, por maioria, foi julgada improcedente o pedido e determinado o arquivamento da reclamação, vencidos os conselheiros Luciano Frota e Maria Cristiana Ziova. Item 4º da pauta, recurso administrativo na reclamação disciplinar 7002/55, relatoria do ministro conselheiro Humberto Martins, recorrente Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, recorrida Cristiana de Faria Cordeiro. Aqui também é para continuidade de julgamento. Após o voto do relator negando provimento ao recurso e do voto divergente da conselheira Daldice Santana, que votava pela instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor da magistrada requerida, o que foi acompanhada pelo conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga, pediu vista regimental conjunta, os conselheiros Arnaldo Rocepian e Luciano Frota. Aguardam os demais. Então, passo a palavra inicialmente ao conselheiro Luciano Frota, e a vista também havia sido feita pelo conselheiro Arnaldo Rocepian, já na cadeira, a sua sucessora, a conselheira Ivana Farina. Conselheiro Luciano Frota, para o seu voto vista. Senhor presidente, eu já havia votado nesse processo quando era na virtual, né? E nos debates tive algumas dúvidas que foram suscitadas pela então conselheira Daldice Santana, mas eu vou, depois de reanalisar os autos, eu vou manter o meu voto acompanhando o relator. Conselheiro Luciano Frota vota com o relator. Conselheira Ivana Farina, está em condições de votar? Ministro, presidente, o conselheiro Cepian já havia lançado o voto convergente no sistema, então, no mesmo sentido. No mesmo sentido, acompanhando o relator, é isso que foi lançado? Com o relator. Agradeço e, mais uma vez, registro aqui a satisfação do Conselho Nacional de Justiça em tê-la integrando em nossa bancada. Muito bem-vinda. Como eu disse, os cumprimentos demorariam, mas a Vossa Excelência tomou assento exatamente na hora em que o caso estava pronto para Vossa Excelência deliberar. Então, Sua Excelência Ivana Farina acompanha o relator. Retomando a ordem regimental, conselheiro Valtércio de Oliveira. Acompanho o relator. Conselheira Candice Jobim. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Marcos Vinícius. Com o relator, excelência. Conselheiro André Godinho. Também eu, senhor presidente, com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo, então, que, por maioria, foi negado provimento... Eu não votei. Desculpe. Desculpe, Maria Cristina Ziova, me desculpe. Então, eu sou mulher, sou do Ministério Público, mereço votar também. Também. E é Piraju. E sou de Piraju, tá vendo? E é pirajuense. Eu vou acompanhar a divergência levantada pela, então, conselheira Candice, perdão, Daldice. Com a divergência. Então, proclamo o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao recurso. Vencidas a conselheira Daldice Santana, conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga e conselheira Maria Cristiana Ziova. Item 11 da pauta,
Comissão 9486, relator conselheiro Valtércio de Oliveira, sendo o requerente o interessado o próprio CNJ. Trata-se de revisão do artigo 5º1, a linha F, da Resolução 227 CNJ, ampliação das hipóteses em que faculta o teletrabalho aos servidores dos órgãos do Poder Judiciário no exterior. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Valtércio. Senhor presidente, eu inicialmente quero esclarecer aos colegas que, para formar o meu convencimento, eu oficiei a todos os tribunais interessados para oferecerem sugestões. E, diante do resultado expresso pelos tribunais, nós registramos os votos, inicialmente aqui, as sugestões de todos os tribunais a cada proposta e chegamos à conclusão, o voto foi disponibilizado. O voto... Pela aprovação da alteração, nos termos do voto, e consignei aqui no voto final que, quanto ao acompanhamento dos servidores, verifica que o artigo 11 não especifica os meios pelos quais serão feitas a entrevista individual ou a oficina anual. Assim, para suprir essa lacuna, sugiro a inclusão do parágrafo único para esclarecer que aquelas deverão ser feitas preferencialmente por videoconferência, mas que serão admitidas a realização por meio presencial, havendo a devida justificativa, e por isso proponho a inclusão do parágrafo único do artigo 11 com a seguinte redação. E aí eu coloquei aqui nas hipóteses dos incisos 2 e 6, o atendimento será feito preferencialmente por videoconferência. Caso não seja necessária a presença física no servidor da sede do órgão, será concedido prazo razoável para o comparecimento. E aqui eu expresso todas as alterações que foram, por mim, sugeridas a este Conselho. Estão todos de acordo? Aprovada a alteração na resolução, conforme o voto do conselheiro relator Valtércio de Oliveira. O terceiro item da pauta, uma ratificação de liminar, ficará adiada para a próxima sessão. Informo a Vossas Excelências que a 55ª sessão virtual será realizada entre os dias 24 e 30 de outubro de 2019 e a 300ª sessão ordinária será realizada no dia 5 de novembro de 2019. Também informo a Vossas Excelências que estou convocando sessão extraordinária para o dia 19 de novembro de 2019, às 14 horas, uma terça-feira. Assim, o conselheiro Valtércio pode ir à posse do seu tribunal com tranquilidade e faremos a merecida despedida de Vossa Excelência no dia 19 de novembro. Dezembro? Ainda vai ter tempo. Ainda vai ter tempo. Tá certo. Então, essa sessão do dia 5 será adiada? Não. A do dia 5 está mantida. Está mantida. Eu estou convocando uma extraordinária para o dia 19 de novembro. Sim. Também, além da do dia 5 e dia 19 de novembro. Nós ficaríamos várias semanas sem sessão, então estou chamando essa extraordinária para o dia 19 de novembro. Está ótimo, presidente. Eu agradeço a sugestão, Vossa Excelência, o acolhimento na nossa E aí, Vossa Excelência tem vários feitos que eu sei que, em razão da chegada do término do mandato, Vossa Excelência quer trazer os votos à deliberação. Então, com essa sessão extraordinária, facilitará aí também para a análise desses feitos. Está ótimo, ministro. Agradeço muito. Pergunto às senhoras e senhores conselheiros se há algo mais a debater, a discutir. Não havendo, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Ministério Público, do doutor Alcides, da OAB, de todas as senhoras e senhores, está encerrada essa sessão. Agora, eu peço aos senhoras e senhores conselheiros que o doutor Adamec, aqui na sala ao lado, fará uma reunião rápida
rapidamente com Vossas Excelências a respeito da mudança. Muito obrigado a todos.